Então vamos dar início ao nosso estudo. Hoje, continuando o livro A Prática da Mediunidade com Jesus, e estamos estudando o primeiro capítulo. Vamos ver aqui uma introdução. Está chegando bem o som aí? Está dando para ajeitar aqui não. Então, vamos ver aqui no capítulo 166 do livro Caminho, Verdade e Vida, a introdução do nosso estudo. Então, vamos ver. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas, sejamos portadores da vida imortal. Então vamos fazer aqui uns comentários para introduzir o nosso estudo de hoje. Primeiro, quando Emmanuel nos chama aqui a considerar o seguinte: os objetivos maiores e definitivos da presença de Jesus através do seu Evangelho, e que agora, pelo ensino da doutrina espírita, nós somos chamados a aprofundar, a perceber o sentido mais característico de revelação, e sob a luz da doutrina espírita nós podemos compreender. Então aqui diz Emmanuel: encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Vejam só. E aqui começa um grande diferencial entre a proposta espírita e aquela que nós vemos tradicionalmente nas religiões cristãs, que se prega e se divulga muito uma cristianização aonde haveria um reflexo imediato em termos de facilidades materiais, em perspectiva de vida pessoal de cada um daqueles que aderisse de forma confiante na proposta renovadora do Evangelho. E nós espíritas somos chamados a uma consideração bem diferente. A riqueza proposta pelo Cristo de modo nenhum tem a ver com a riqueza no campo material. Eis aí a questão. Quando Emmanuel diz: não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Que riquezas imperecíveis são essas? Aquelas que a traça não rói, a ferrugem não come, os valores transcendentais do espírito, as qualidades e as virtudes morais. Esse é o grande objetivo e meta do Evangelho, em nos trazer riquezas imperecíveis. Mas continuemos. Não para que nos cerquemos de favores externos, nem isso. Inclusive, quando a gente reflete sobre o exemplo dado pelos cristãos primitivos, tal como é revelado, por exemplo, no livro Atos dos Apóstolos. Ora, uma vida de absoluta renúncia a bens materiais, a facilidades quaisquer de ordem física, para integrar-se na divulgação do Evangelho. São esses os exemplos que estão relatados na Bíblia. Facilidade externa, zero. E mesmo assim,
nós, ao fazermos uma leitura dos textos evangélicos e da Bíblia, das cartas de Paulo, sobretudo, os cristãos felizes, plenos e, como se diria, vivendo a plenitude da felicidade possível à criatura humana. Continuemos aqui com esse entendimento que Emmanuel caracteriza para nós. Sim, para concentrarmos em nós as aquisições definitivas, sejamos portadores da vida imortal. Bom, portador da vida imortal, como é isso aí? Todos nós não temos um espírito que não morre com o corpo? Todos têm, independente de ser cristãos ou não cristãos, todos temos na individualidade espiritual nossa a continuidade da vida pós-morte. Certo? E por que portadores da vida imortal? Porque Emmanuel aqui se refere à consciência de imortalidade. A maioria das pessoas não tem. E principalmente quando estão envolvidas pelos valores materiais e imediatistas. Esses valores levam as pessoas a terem, pelo contrário, uma consciência de morte. A consciência que é difundida, projetada, estimulada pelo materialismo é: a vida está no corpo, e quando o corpo foi enterrado, acabou-se a vida. Essa é a concepção do mundo materialista. E por isso é que Emmanuel aqui faz essa referência quando diz: sejamos portadores da vida imortal. Para isso é preciso ter a consciência de espírito, a consciência estabelecida no Evangelho do Cristo, para podermos usufruir essa imortalidade. Só desse modo. Então vamos aí dar a introdução para o nosso assunto, capítulo 1 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Inclusive, mostrando aqui o livro, nós devemos ter diversas aulas e estudos com esse livro ao longo desse ano que está aí para se iniciar. Então, alguns de vocês que queiram adquirir o livro, nós podemos pedir à editora para revender com descontos, principalmente para os que estão estudando aqui conosco a mediunidade. Então, é um livro que a gente vai se estender aí durante meses. Há um projeto da chamada editora Espiritizar, estabelecido em 3 obras. Essa a primeira, a prática da mediunidade com Jesus. Depois tem outra obra que é sobre reuniões, tipos de reuniões mediúnicas. E tem uma terceira obra que é sobre o movimento espírita e a obsessão, ou a obsessão na mediunidade. Então tem todo um livro só para tratar das questões de obsessão e mediunidade. O primeiro é esse que nós estamos hoje no 3º encontro, onde iremos concluir o capítulo 1. Então vamos adentrar aqui nos nossos slides, lembrando que alguém que tenha dúvida ou pergunta, inclusive quem nos acompanha pela internet, deixe a pergunta escrita que posteriormente nós procuraremos responder. Alexandre aborda também que a mediunidade significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos, a partir do autoconhecimento, para perceber quem nós somos. Somos convidados também a perceber as companhias espirituais que convivem conosco. Esse slide foi o último que nós iniciamos o comentário no final da última reunião que tivemos aqui na quinta-feira. Colocamos ele aqui ainda para servir de ponte para o slide seguinte. E aqui vamos ainda cultuar alguma informação diferenciada. Vamos ver qual. Alexandre, isso está no livro Missionários da Luz, o capítulo referente à mediunidade, diz o seguinte: aborda também
que a mediunidade significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Então, primeiro dado importante, lembrando, todos nós temos mediunidade. Alguns poucos mediunidades ostensivas, a grande maioria mediunidade intuitiva ou inspirada, a mediunidade que vem através das conexões mentais com o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, com os espíritos do bem. Então todos temos mediunidade. E o que é que Alexandre nos diz? Que essa percepção espiritual deve ser incentivada. Como é que nós podemos incentivar a mediunidade em nós? Independente dela ser ostensiva, ou ser só a mediunidade intuída ou inspirada. O incentivo, o incremento dessa mediunidade vem pelo cultivo a nível mental, emocional e vivencial dos valores espíritas, dos valores estabelecidos no Evangelho do Cristo. Na medida em que nós lemos livros, abordagens sobre o mundo espiritual, nós ampliamos a nível psíquico vibrações, emanações que vão incrementar as percepções intuitivas em nós. E é claro que mais ainda, se esses estudos nos sensibilizarem, fizerem com que a gente de fato se envolva com eles, se permitir que eles nos incentivem a nos tornar melhores moralmente, espiritualmente. Isso já é um ponto a mais de incremento nas percepções intuitivas. E depois, o esforço de vivência. Então, se estamos nesse ponto de leitura, reflexão, sensibilização, vivência, as percepções mediúnicas nossas se ampliarão positivamente para o bem, para estarmos assim mais perceptíveis de conselhos, de sugestões, de espíritos do bem que queiram nos incentivar na vivência, na melhora do comportamento e de nossas atitudes. E é por isso que Alexandre diz, significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Participar de reuniões de estudos da mediunidade, como nós estamos aqui, participar de reuniões públicas espíritas, de seminários, de atividades que nos conectem com o conhecimento do mundo espiritual, redunda em estabelecer dentro de nós mesmos campos de vibração, de magnetismo, que facilita a sintonia com os benfeitores da vida maior. É esse o ponto. A partir do autoconhecimento, para perceber quem nós somos. Esse ponto aqui vem em acréscimo pelo seguinte aspecto. É claro que para a grande maioria das pessoas que tem a visão do mundo, a visão do materialismo, que acha que a vida é exclusivamente uma busca desenfreada da satisfação de necessidades do corpo e necessidades materiais, essas pessoas bloqueiam as percepções mediúnicas de interseção com os espíritos do bem e ampliam desastrosamente as percepções a nível obsessivo e de influência espiritual maléfica, de sintonia com espíritos materializados que estão naquele mesmo nível de objetivos e de atitudes da pessoa. É por isso que em certas passagens bíblicas há aquela referência, como está inclusive no livro de Apocalipse, de que Deus, os espíritos, a divindade, a espiritualidade maior, quer que a gente se decida, ou se torne frio, ou se torne quente, que deixe de estar numa condição espiritual de ser morno, nem uma coisa nem outra,
Por que que a Bíblia ela é até taxativa em cima dessa definição? Porque é assim, ou a gente está em sintonia com o bem, com propósitos elevados, ou a gente não precisa nem se preocupar, a gente já está em sintonia com o que não presta. Não existe sintonia mediana no mundo de provas e expiações. Sintonia mediana no mundo onde a predominância é espíritos inferiores, encarnados ou desencarnados, querer estar no meio termo significa já estar em sintonia com o mal. Já está com todas as perspectivas de abertura para influências espirituais negativas ou obsessivas. Pois não. Soares, as pessoas que vivem em culturas, países diferentes, têm uma religião muito enraizada e dificilmente permite um novo conhecimento. Essas pessoas vivem por um movimento expiatório para passar por expiações e aí, mesmo sem conhecimento do Espiritismo, entender se elas avançam fazendo o bem. A doutrina espírita ela nos esclarece assim de uma forma bem evidente que todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, somos atraídos magneticamente para os ambientes, situações, pessoas e família que estão com as melhores possibilidades de nos trabalhar em termos evolutivos. Então, as pessoas que estão, por exemplo, em determinadas religiões orientais, que sejam isolacionistas, que sejam muito preconceituosas, elas estão, em termos de maioria, aonde a sintonia vibratória delas leva, aonde as conquistas morais e espirituais delas lhes possibilitaram. Então, nós mesmos, por exemplo, estamos encarnados no Brasil, tendo a possibilidade de conhecer o Espiritismo, dentro da perspectiva de possibilidades que nós trazemos de aproveitar isso da forma melhor possível. É por isso que a doutrina espírita ela é muito taxativa e clara de que os objetivos da revelação espiritual que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita, elas se dirigem especialmente a uma pessoa, a nós mesmos. Somos nós, ou aquele que chega ao conhecimento do Espiritismo, que está na condição ideal de aproveitar ao máximo a revelação espírita. Porque a gente traz, inclusive, do passado religioso, distanciado do Espiritismo que todos nós já tivemos, aquela característica da religião ou salvacionista, ou que é melhor quando se aplica para os outros, não para a gente. Então é uma tendência que a gente tem que estar muito atento e vigilante de achar, por exemplo, muitas pessoas vêm para uma palestra espírita ou para uma reunião espírita e aí vem aquela série de conhecimentos importantes e que a pessoa fica logo pensando assim, se fulano estivesse aqui, isso dava certinho para ele precisava ouvir isso. Não. Se fosse para ele estaria aqui. Se somos nós que estamos aqui ouvindo, é porque a nós é que de fato é direcionado. Então o Espiritismo ele motiva muito esse lado de que a maneira de nós ajudarmos esse mundo a melhorar, ajudarmos as pessoas que convivem conosco a melhorarem, é nós primeiramente nos tornando melhores, em vez de querer que os outros se melhorem para que depois a gente faça aquilo que já deveria ter feito. Então é nesse aspecto mais. Então o pessoal que está em religião segmentária, afastada, pode ter certeza de estar lá, porque a princípio, na escalada de valores evolutivos que ele já alcançou, ele está no lugar certo. E a gente está no lugar certo. Cada um tendo que aproveitar ao máximo, em termos positivos, as circunstâncias e dificuldades pessoais que vivencia onde a gente está.
Então o Espiritismo, assim, finalizando esse comentário, ele é bem claro assim: você está na família certa, nasceu na cidade certa, está no país certo, está nas circunstâncias ideais de fazer o máximo de progresso possível. E cada um está exatamente onde deve estar. Aí a gente volta aqui ao texto. Finalizando, somos convidados também a perceber as companhias espirituais que convivem conosco. Olha, isso se torna uma consequência natural e que não se pode fugir. A consequência é a seguinte: vejam só os passos. Primeiro, eu tenho, através do conhecimento, do estudo, o máximo de entendimento do que é a vida espiritual, do que sou eu mesmo, espírito, no corpo, temporariamente, numa escola de aprendizagem que é a Terra, tal. A gente tem o básico que a doutrina espírita nos dá. Ótimo, esse é um passo. Segundo passo, você começa a perceber que é o principal responsável pelo que você pensa, o que você sente, a pessoa que você é. O responsável principal é você. Não são as influências dos pais, nem a influência de escola, dos outros. O principal definidor é você. Então o Espiritismo nos ajuda muito a assumir a responsabilidade pelo que nós somos, pelas escolhas que a gente faz. A gente é o principal responsável. O Espiritismo deixa isso bem claro. Ótimo. E a partir daí, o que é que se passa? Nós, naturalmente, através do equilíbrio do pensamento, das emoções, passamos a perceber de forma mais sutil as intromissões que antes a gente não percebia. Porque Emmanuel diz assim em uma de suas mensagens naquele livro da série Fonte Viva. Ele diz assim, que antes de a gente ter feito esse trabalho conosco mesmo, a gente era como uma casa com a sala aberta a qualquer visita. Quando olhava, chegava a gente para bagunçar, para sujar a casa, a porta aberta. O pessoal passa pela rua e diz, é casa de ninguém. Na medida que a gente passa a se conhecer, assumir a responsabilidade, o domínio do pensamento, a conhecer que é um espírito e a tomar cuidado com o que pensa, aí a gente fecha a porta da casa. Agora só é para entrar quem a gente quer que entre. E quando chega uma visita indesejável, a gente percebe que é uma visita indesejável e não deixa entrar. Então isso se dá na medida em que, de fato, a gente já começou a se conhecer como um espírito responsável pelo que pensa e sente, escolheu pensar e sentir no melhor, e quando chega a visita intrusa e que não presta, a gente não abre a porta. Essa é a questão. E no final aqui diz, somos convidados também a perceber as companhias espirituais que convivem conosco. Aí a gente passa naturalmente a ter ideia de quem são os espíritos que estão nos acompanhando ao longo do dia. É só ir analisando os pensamentos, os sentimentos, as emoções que caracterizam o nosso dia a dia. A gente tem ideia de quem é que anda junto de nós. Porque que a gente está sempre com um espírito perto, está. Não precisa ser médio ostensivo. Qualquer um de nós tem aí diariamente 3, 4 espíritos acompanhando a gente aí, de parentes desencarnados, adversários de outras vidas, e algum espírito que nos quer bem e nos protege, todos nós temos. Então a gente tem um grupinho que nos acompanha durante o dia. Qualquer lugar, esse grupinho, vez ou outra, um deles se intromete, né? E aí a gente tem que saber quem é que está se intrometendo, principalmente para não dar campo àqueles que querem o mal, que querem o sofrimento.
Vamos aqui para mais um slide. De modo a nos libertarmos das obsessões sutis e silenciosas, buscando a companhia dos espíritos, dos benfeitores espirituais, que nos aguardam para a difusão proativa do Consolador. O tempo urge e é preciso que o cristianismo, redivivo pela doutrina espírita, seja divulgado da forma mais ampla possível. Vamos comentar aqui esses outros aspectos. Então, todo aquele trabalho de percebermos as companhias espirituais redunda no fato de nós nos libertarmos das obsessões sutis e silenciosas. Como é que atua essas obsessões sutis e silenciosas na vida de qualquer um de nós? Como é que se dá essa atuação? Vamos refletir aqui como é. Pelos estados que normalmente ocorrem com qualquer um aqui de nós, de tristezas, de não se sentir, de sentir às vezes certos incômodos que não têm procedência física, orgânica, níveis de inquietação, de quando olha, a gente estava muito bem e vem uma sensação de desconforto e de desagrado, e não é uma sensação de ordem física. Isso tem tudo a ver com obsessões sutis e silenciosas, com presenças de espíritos, ou doentes ou viciados, ou antagônicos inimigos nossos, que nos transmite desconforto e desassossego. Aqui na Terra é muito predominante essa questão, por quê? Como havíamos dito até nos slides anteriores, a predominância de espíritos na Terra, nas ruas, nas casas, qualquer ambiente na Terra, a predominância é de espíritos inferiores e doentes, viciados, tristes e frustrados. Em resumo, infelizes. Esse é o quadro. Agora imagine que isso não é só os desencarnados, é os encarnados também. Porque quando a gente vai analisar as pessoas que convivem conosco, e precisamos analisar inclusive nós mesmos, em termos de até que ponto nós somos pessoas de bem com a vida, ajustados, felizes intimamente. Até que ponto? Porque se nós mesmos não trabalhamos isso suficientemente conosco, que tipo de espírito a gente pensa que está atraindo? Numa terra onde a predominância é de espíritos infelizes, viciados, desajustados, desequilibrados. A lógica e a razão diz quem são os predominantes, né? Então o que se passa? É preciso utilizar de forma verdadeira, autêntica, os valores de espiritualidade que a gente recebe com o Evangelho do Cristo e hoje através da doutrina espírita. Porque, eita, tem gente ali, Tião, que nos aguardam, agora aqui fazendo uma ponta, que nos aguardam para a difusão proativa do Consolador. Aqui é uma palavra até relativamente nova, né? A palavra proativa. O que significa exatamente essa expressão aqui? Que nos aguardam para a difusão proativa do Consolador. É a difusão. O sinônimo para o proativo é aquele onde há eficiência e eficácia, qualidade na difusão, porque é isso que a espiritualidade aguarda de nós, a difusão proativa do Consolador. Consolador, a doutrina espírita. O tempo urge e é preciso que o cristianismo redivivo pela doutrina espírita seja divulgado da forma mais ampla possível. Vamos analisar por que esse
posicionamento que está aqui no livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Chegou algumas pessoas, eu quero lembrar que o estudo desse livro que nós estamos realizando aqui na quinta-feira deverá se estender por alguns meses. E se alguns de vocês desejarem adquirir o livro, falem comigo, porque a gente pede o livro à editora e coloca com um abatimento, sobretudo para vocês que estão estudando aqui na quinta-feira. Então, o livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Então, o tempo urge. O tempo urge nos faz até lembrar essa questão da transição planetária, né? Do fim do mundo, que está até se falando muito de ser agora de dezembro para janeiro, né? Pelo menos aqui no Brasil haver algumas balançadas boas, né? Tem saído na internet. Mas vamos aqui fazer algum comentário para estimular a tranquilidade. Primeiramente, o fato de que realmente urge, que é sinônimo de urgência, de não urgência no sentido de fazer apressado, mas de fazer com eficiência e eficácia. No sentido de que realmente nós estamos há pouco